Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gente entrevistar aqui o nosso veterano, né, servidor público de Joaquim Gomes, nosso nobre e ilustre Benjamin Chaves. Nós vamos aqui conversar com o Benjamin. O Benjamin é pernambucano ou alagoano? Bom, sou alagoano, né? Nasci aqui, sou natural de Joaquim Gomes. Nasci no dia 26 de agosto de 1960, hoje tenho 62 anos. Filho de Antônio Chagas da Silva, né? Foi um cidadão, inclusive foi até vereador, quando na época o vereador não era remunerado. Sim. Mas depois ele desistiu, porque quando ele percebeu, olha, naquela época já tinha corrupção. Quando ele percebeu a corrupção, então ele pediu para sair. Disse, não, o negócio errado não é comigo. Aí foi cuidar do comércio dele. Aí se tornou um comerciante mais forte da época. Ele tinha loja, padaria e mercearia. Inclusive a padaria, na época chamava Padaria Santa Verônica. Né? Aí tinha ele e tinha uma outra lá em cima que era do seu Manuel Doca, que hoje é falecido também. Entendeu? E tinha 6 filhos, hoje somos em 5, porque a minha irmã faleceu, a Valéria, e somos em 5. Tem o doutor Benildo, que hoje está como vice-prefeito na cidade de São Miguel. Inclusive dizem lá a população que o prefeito atual só se elegeu em função do Benildo, do irmão. E tem a minha filha que trabalha lá, que é enfermeira, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa terrinha. Senhor Benjamin, vamos falar um pouco da sua infância. O que foi que as fases que você passou muita dificuldade na sua infância? Olha, a minha infância até que foi uma infância tranquila. Eu sempre fui aquele cara tranquilo, quieto, caseiro. Sempre ajudei muito a minha mãe. Eu acho que ajudei até mais do que minhas irmãs. Porque eu ajudava ela a lavar prato, a arrancar essas coisas, né? Eu sempre gostei de ajudar muito a minha mãe. E depois que eu me casei, eu adoeci aos 27 anos, tive um problema de ansiedade muito sério, né? E graças a Deus, primeiramente, e depois ao doutor Salustiano, que hoje é falecido, eu voltei à normalidade. Os sintomas continuam, mas é como ele disse, você vai ter que se adaptar à realidade, porque você já nasceu assim. Você não é doente, nunca foi, você já nasceu desta forma. E através do que você tem, você vai poder ajudar melhor as pessoas. Aí certa vez ele disse, por que você não escreve? Eu escrevi o quê? Esse bom que vier na tua mente. Aí no dia seguinte eu escrevi uma mensagem chamada Luz. E daí não parei mais. Aí comecei a escrever crônicas, conto, comecei a participar de concursos literários pelo Brasil, ganhei vários pelo Brasil. Isso aí foi na sua infância que você começou a escrever? Não, isso no decorrer quando fui, sim, né? Depois a gente chega nesse ponto. Então, você nasceu aqui mesmo na cidade, em Joaquim Gomes, que antigamente era Urucu, né? Aqui mesmo em Joaquim Gomes. Você nasceu aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Aí já nasceu de uma família, falando politicamente, nobre, né? Bem, não era... Como você falou, seu pai foi vereador. Tinha uma vida assim privilegiada, né? Privilegiada. Ele trabalhou muito, batalhou muito. Começou como parteiro, depois começou a fabricar colchão. E aí ele era muito trabalhador, né? Foi barbeiro. Exatamente, cuidou muito daquela Serra do Búfalo. Tem até uma lenda que diz que ele cuidava da Serra do Búfalo porque tinha encontrado ouro naquela serra. Eu, pelo menos, ele nunca me falou desse ouro, eu nunca vi até hoje. Mas aí ele começou a cuidar da serra, levou um cruzeiro, fez uma igrejinha, e limpou tudo, e plantou vários pés de frutas. No dia que foi levar o cruzeiro, juntou a população, e todo ano tinha missa. Aí depois ele desistiu, porque o pessoal de Flecheiras começou a dizer que quem estava fazendo aqueles benefícios eram eles. Aí aquilo foi desanimando, aí ele deixou. Aí com o tempo acabaram com a igrejinha, o cruzeiro desapareceu e hoje está desse jeito assim. Quer dizer, pelo que você era filho de um dono de casa, né? Podemos dizer assim, um batalhador, né? Mas você chegou a passar fome assim? Não, dificuldade assim não. Nunca passou fome? Não, graças a Deus não. Aí começou a estudar. Bom, estudar, nunca estudei, fiz o fundamental, para ser sincero, eu nunca gostei de estudar.
Eu acho até estranho, até hoje eu não entendo como é que uma pessoa que gosta tanto de ler nunca gostou de estudar. Porque quando eu morava em Maceió, que nós moramos 4 anos em Maceió, eu gazeava a aula. Eu saía do colégio para ir para a biblioteca, para ler. Entendeu? Mas então gostar de estudar mesmo eu nunca gostei. Nunca gostei de estudar. Tanto que eu tinha uma dificuldade em matemática, que eu fiquei durante 3 anos consecutivos. E o professor na época era o natalício, aqui é uma história até muito engraçada. Porque eu sempre repetia, e já era a 3ª vez, já ia para a 4ª. Para não ir para a 4ª vez, meu irmão, o doutor Benildo, fazia a 5ª, eu já fazia a 7ª. Ele me acompanhou. Aí fizemos a 7ª junto. Aí eu atrás de passar, e minha sorte foi que o professor natalício deixou de ensinar em Joaquim Gomes. Aí chegou um professor novo, não me conhecia, não sabia da dificuldade que eu tinha em matemática. Porque se fosse natalício, tinha sido aprovado de novo. Aí eu disse, ô Benildo, rapaz, me ajuda a passar. Mas o doutor Benildo é seu irmão, né? Meu irmão, me ajuda a passar. Ele disse, pô, o sapatinho já está passado. Então vamos fazer o seguinte, tu só tira 9 e 10, 9 e 10, 9 e 10, nunca tirasse 8, é 9 e 10, 9 e 10. Já está passado. Então nessa prova final, na sua prova, você vai colocar o meu nome e meu número. E na minha, eu vou colocar o seu nome e o seu número. Foi a primeira vez que meu irmão tirou 0. E a primeira vez que eu tirei um 10. Aí eu passei, aí consegui finalmente sair da 7ª série. Aí quando eu cheguei na 8ª, ficou do adoeci. Tinha um problema de ansiedade muito grande. Depois da morte de um avô, que era muito apegado a mim. E depois veio aquela fase difícil, de tratamento e tal. O que me ajudou foi a leitura, porque naquela época eu sofri tanto com os sintomas que eu cheguei a pensar até em suicídio, sabe? Mas aí o doutor disse, olha, eu lembrei isso, não, você nunca vai ficar bom, porque você já nasceu assim. Agora você pode viver muito bem, se adaptando a essa nova realidade. Aí foi quando eu comecei a conhecer o que era ansiedade. Até aquele psiquiatra muito que é famoso, que é escritor, ele não gostou de um comentário que eu fiz na internet. Porque ele disse que a ansiedade tem cura, a ansiedade não tem cura. Não tem cura? Nem ansiedade, nem depressão, não tem. Tem controle. Porque se tivesse cura, ninguém mais se suicidava. Ou seja, o suicídio é uma das grandes causas que mais acontece, sabe? Por causa da depressão, é o suicídio. Ainda tem muita gente se suicidando. Então é a prova que não tem cura, porque se tivesse ninguém se suicidar mais, né? Aí eu aprendi a conviver com a ansiedade, tanto que eu sinto ainda os sintomas, mas só que agora quem manda sou eu, porque o corpo é meu, eu sinto aquilo que eu quero sentir. Quando ela vai chegando, eu já sei, aí já domino. Aí já domino, né? Aí já passo a ajudar outras pessoas. E quando eu estou fazendo eletro, já que eu trabalho no hospital, fazendo eletrocardiograma, quando o paciente entra, ele já está amedrontado, eu já conheço. Na cabeça dele ele tem problema de coração, mas só que eu já saquei. Eu digo, esse cara não tem problema de coração. Eu disse, olha, você não tem problema de coração. Mas como doutor, se o senhor nem fez o exame ainda, que você pensa que eu sou doutor, eu digo, não, mas eu vou mostrar a você que você não tem. Depois que eu termino, que eu faço o exame, eu mostro aqui, tá vendo? O que você tem chama-se ansiedade. Aí eu dou todas as dicas a ele, como ele deve se comportar quando os sintomas aparecerem. Aí eles aprendem. Tanto que tem um que mora no sítio Campo, nunca mais ele me procurou. Isso é sinal que ele está bom. E quando a ansiedade está apertando, ele me procura logo. E muita gente chegou até a dizer que prefere conversar comigo sobre ansiedade e depressão do que com os médicos. Mas por quê? Aquela velha história. Só sabe quem sente. Os médicos aprenderam lendo. Eu aprendi sentindo na pele. É diferente. Então eu sei. Da experiência. É, exatamente. Aí, por isso que fica mais fácil. É como assim, um pedreiro. Tem pedreiro que já vai no impulso, nunca mexeu massa para ninguém, né? Eu acho que um pedreiro desse não é muito experiente, né? Não é criticando, mas agora um servente, um bom servente, quando passa a ser um pedreiro, ele tem muito mais experiência, né? Claro que passou toda uma etapa aprendendo ali, observando, e se ele for um cara realmente que tinha aquele interesse, claro que ele vai ser um excelente pedreiro no futuro, com certeza. E em relação assim, Benjamin, assim, você começou a trabalhar há quantos anos? Rapaz, eu comecei cedo, porque eu comecei a trabalhar na padaria do papai, né? Aos 13 anos eu já era padeiro.
Seu pai era padeiro dono de padaria. e era barbeiro. Não, barbeiro foi o começo da vida deles. Sim, Quando foi ele barbeiro, começou. Depois, quando a situação foi melhorando, aí fez a padaria, daí foi melhorando, aí veio a loja, aí foi melhorando, veio a mercearia. Foi uma coisa progressiva, uma coisa Aqui de mesmo? acordo, aqui mesmo. De acordo com a melhora, ele foi evoluindo, entendeu? Então, E na padaria o padeiro era eu, aos 13 anos, eu que fazia os pães. aí você também é padeiro também. Aí tem, já lembro como é que fazia. E aí quer dizer que o seu pai foi um dos primeiros padres. Comerciante da época. Comerciante da época. Exatamente. Assim, mais ou menos anos 70. Que Antes, porque eu nasci em 60. Eu nasci No em tempo 60 do Urubu, né? Do Urubu, que não era Joaquim Gomes ainda, né? Não, a gente ainda pertencia ao Passo de Camaragibe. Depois é que já veio ser emancipado. Ah, entendi. Entendeu? Aí quer dizer que na época o seu pai foi o primeiro comerciante. Foi um dos primeiros, ele, o seu Arlindo, o seu Manuel Doca. Entendeu? Mas o forte mesmo era ele. Era ele. A primeira televisão que chegou aqui em João foi a nossa. Preto e branco, né? Preto e branco, exatamente, desse tempo. E era tão cara a antena que ele nem pôde comprar tudo junto. Ele comprou a televisão, só depois de algum tempo que ele veio comprar a antena. Porque naquele tempo não tinha a facilidade de hoje, a tecnologia. É. Hoje você. Daquela antena chamada famosa espinha de peixe, né? E para pegar era uma altura enorme. E era Ave Maria, era uma confusão danada. Olha para cá, ei, não, foi demais, é ruim isso aqui. Porque eram os vizinhos. Acho que tinha os vizinhos, né? Você estava assim para assistir os trapalhões e tudo, né? Aí era um na sala e outro lá atrás, rodando a antena, né? Exatamente. Eu alcancei isso aí também. Ô, Benjamin, quer dizer que você gosta de ler, mas não gostou de estudar. Nunca gostei de estudar. Agora leitura, ler, escrever. E para chegar à função de No hospital foi uma coisa assim meio. Eu não digo por acaso, porque por acaso não existe. Eu acho que já estava, vamos dizer assim, na minha vida, né? Só que a gente não sabe, a gente nunca sabe o que vem, o que está para acontecer, né? Era uma senhora que trabalhava no usineiro, que fazia os eletrocardiogramas, que na época o prefeito era o doutor Cid. Aí depois, que ele saiu e tal, aí ficamos sem essa pessoa. Como eu tinha um amigo que é cardiologista, e era espírita, eu também fazia parte da doutrina espírita, que foi através dessa doutrina que eu melhorei, junto com o tratamento médico. Aí eu perguntei ao doutor Paulo, na época, que era o secretário. Doutor Paulo, olha, eu tenho um amigo que é cardiologista, eu poderia aprender a fazer eletrocardiograma com ele, e aí eu já continuava o trabalho aqui. E sabe, você consegue? Consigo. Hoje eu agradeço muito a ele, sabe? Aí pronto, aí aprendi a fazer os exames, ainda passei um ano no Recife estudando também, que o doutor Salustiano me levou, e não parei mais, até hoje. Aí depois veio o Ciro Gomes. Aí eu fazia, ainda no Recife eu aprendi a fazer laboratório, tá? Exames laboratoriais. E fazia os eletrocardiogramas, ou seja, fazia cardiologia e laboratório. Mas aí eu disse, ô Silvio, esse negócio está bem errado. Eu faço duas atividades distintas, que uma que não tem nada a ver com a outra, e nenhum salário. Está errado, eu tenho que ganhar um salário de cada. E são duas coisas completamente diferentes. Ele disse, então escolha. Eu digo, então eu quero ficar com a cardiologia. Por que eu escolhi a cardiologia? Porque eu sabia que ele ia ter pique para continuar com o laboratório, ia fechar. A gente conhece as pessoas que, né? Com o doutor Cid não, porque ele era médico. Nunca faltou nada no governo do doutor Cid. Nunca tivemos problema de saúde com o doutor Cid. Nunca, porque o cara era médico, ele sabia. Né? Aí eu fiquei com a cardiologia e tanto é que nunca parou. Entendeu? E hoje você viu o que dá colocar pessoas que não é da área. Dá no que está acontecendo agora. Conheci isso. Aí então que o senhor passou a seguir essa profissão. Ô Benjamin, você também, você é irmão de quantos irmãos? Tem o Benon, o professor Benon, que vai ser o prefeito em João Gomes, é professor, mas continua ensinando no Rulino. Tem a professora Cidinha, tem a Verônica, que é a Gonzaguinha, que foi vereadora. Foi vereadora, né? Exatamente. Pessoal, aqui também o irmão do que foi
de uma ex-vereadora. E também tem um sobrinho agora, né? Tem o doutor Everton, dois. Tem o Everton e tem o doutor Diogo. Doutor Diogo, pessoal. Que é cardiologista. Pronto, o Benjamin, ele é tio do atual vereador aqui da Câmara Municipal de Alves Gomes, que é o famoso doutor Diogo, né? Trabalha na SAMU. E também é irmão de uma ex-vereadora, que é mãe do doutor Diogo, o vereador atual, pessoal. Que é a esposa do Gonzaguinha. Que é a esposa também de um ex-vereador também por 4 anos, foi? Nem sei a quanto Pronto, aqui não é fraco não, senhor. Aqui é entre. Sou fraco. Aqui não é fraco não. Aqui é Eu sou polêmico, como dizem. Tem aquelas polêmicasinhas, né? Eu não me considero. Eu me considero um cara bastante esclarecido, um cara que criticou, no bom sentido, todos os prefeitos, menos um, seu Osmário. Menos um. O restante eu comentei sobre todos. Agora, com respeito, porque eu não abro mão da minha liberdade de expressão. E está na hora do povo começar a pensar nisso. Você não tem que ter medo de vereador nem de prefeito, porque somos nós, os patrões. Depois eu falo um pouco assim. Entendeu? Ô Benjamin, e em relação de religião, qual é a sua religião? A minha religião é a religião espírita. É espírita. É a doutrina espírita. Você também tinha um irmão, era prima, aquele que é falecido, era O Joaquim. o Joaquim, que era bom de matemática. Professor. Inclusivamente até Ele foi muito injustiçado. Eu acredito que injustiçado ele. Que a Não teve o valor que merecia nunca. Na verdade aqui em João Gomes, o pessoal não tem esse hábito de valorizar as pessoas, não digo importante, mas os talentos. Os talentos, né? Né? Veja agora o sanfoneiro, o antigo, né? Agora foi homenageado, o filho até não queria. Porque eu acho que é bom quando você é valorizado enquanto você está vivo, cara. Ser homenageado em vida. Mas depois que morre, entendeu? Aí não tem mais graça, né? Fica uma coisa meio. A Ana Genilda fez o contrário. Ela valorizou ainda o pessoal em vida. Eu tenho uma placa na homenagem que ela fez a muitos, sabe? Pessoas que têm talento e tal. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, se você é o. Ele era seu irmão também, era o saudoso. Não, o Joaquim era primo. Era primo, né? Irmão é o Benon, o doutor Benon, o doutor Benildo, a Vera, a Cidinha. É só, né? E a Valéria, que é falecida. E a Valéria, né? Aí foi na época que abriu o concurso para Chesp, abriu o concurso, foi em 2006 por aí, mais ou menos. Abriu o concurso e eu fiz umas aulas com o seu primo. Ele ainda era, mas não passei não no concurso. Sim, o Joaquim. Então, Benjamin, a gente vê aí na página do Facebook, você é um cara muito. Não é para quem reconhece, você não é um cara polêmico, você é um cara que fala a verdade, que é realista, né? A gente vê as suas crônicas, né? Que é uma crônica realista. Eu não tomo como um cara, na minha opinião, eu não tomo como um cara crítico, eu tomo como um cara assim que. É porque você é da área, você é jornalista, né? Entende, você estudar como jornalista. O problema é o seguinte, o pessoal precisa entender o seguinte. Tanto que tem aquela frase, o poder emana do povo. O político, por sua vez, tem que entender que ele é o quê? Empregado do povo. Ele não é vereador, ele não é prefeito. Ele está vereador, ele está prefeito. Por quê? Porque daqui a 4 anos pode não estar mais. Agora, agora o meu irmão Benildo é médico. E vai ser até o dia que ele viver. Está vice-prefeito. Poderá continuar assim, se reeleger. Entendeu? Então tem essa diferença. Mas tem cara aí político que eu sou vereador. Não, você não é vereador, você está. Está atuando. Está, né? Porque o povo te elegeu, te escolheu como representante. Mas eles têm alguns, não são todos, porque a gente não pode generalizar, mas alguns empinam o nariz de tal forma que parece um semideus. É verdade. Então, eu vejo de uma forma diferente. É difícil eu procurar um político. E principalmente se for para pedir alguma coisa. Entendeu? Porque eu vou perder, quer dizer, somente em relação ao voto. Se o
cara vier comprar meu voto, olha, nem não vê não, porque no meu voto nunca foi vendido e não vai ser agora, aos 62 anos. Entendeu? Porque se eu vendo, depois eu não posso cobrar. Como é que eu vou cobrar? Se eu já recebi pelo aquilo que eu fiz. Entendeu? Então o pessoal tem que aprender isso. Agora tem pessoas que eu entendo, pessoas assim que vivem nas periferias, às vezes está passando fome, aí chega um político, ajuda. Nesses casos eu até entendo, entendeu? Lamir, eu até entendo. Mas uma pessoa que não precisa... E aí você tem muita história aqui. Quando você era assim, tem mais ou menos assim 5 anos, aí, essa cidade aqui que se chamava Urucu, porque o nome dela era Urucu? Em função do açafrão. Do açafrão. Era aquele que faz o coloral. Tinha muito na época. Né? Esse aqui é o famoso. Exatamente, foi por conta daquilo. Aí era Urucu. Exatamente. Mas você já era do seu tempo, já, né? Porque você tem 62 anos. Eu vim saber disso depois, porque eu até tenho uma história de Jogo Bom escrita, só falta publicar. Tentei, mas até hoje não consegui. Inclusive, muitos dos personagens que estão no livro, na época que eu escrevi, estavam vivos. Muitos já se foram. Veja só, eu não consegui publicar ainda. O Joaquim que escrevia já foi. Depois vai chegar a minha vez. E se eu tivesse esse livro publicado, os nossos netos, os nossos bisnetos, iam saber como é que foi, como é que nasceu o Joaquim Gomes. E essa ideia começou muito interessante. O doutor Flávio sempre teve vontade de subir a Serra do Búfalo. Aí eu simulei uma subida, que aí nós subíamos. Aí no caminho ele perguntou ao Benjamin, como é que começou tudo isso aqui? Como é que nasceu essa cidade? Aí durante a subida eu vou contando. Eles eu dou uma paradinha. E o interessante da história é que eu criei um suspense para prender a atenção do leitor, que o pessoal não tem hábito de ler, o pessoal não gosta de ler. Algumas hoje já começaram a ler através de mim. Minha esposa mesmo é uma das. Não suportava me ver com o livro. Hoje ela lê direto, lê muito. Aí foi como foi o suspense. Seu Luiz Pessoa, que foi o maior vereador da nossa história, ele havia perdido a eleição. E eu estava no alpendre da casa dele, e lá vem ele, triste, cabisbaixo. Aí uma eleitora se aproxima dele, repara. Para quê? Para pedir. Agora tu imagina qual seria a reação de um vereador que havia acabado de saber que tinha perdido a eleição. Como ele ia reagir a um pedido daquele eleitor? Aí eu deixo isso no ar. Eu não conto, só conto no final da história. Quando a gente chega no topo da serra, é que eu revelo o que foi que ele respondeu à eleitora. Que é até surpreendente. Teve um cara até que leu, aí disse, rapaz, você é lasca, né, bicho? Você me deixou tão curioso para saber o que foi que o senhor Luiz Pessoa disse àquela eleitora, porque você só diz no final, quando chega no topo da serra. Aí eu achei muito interessante esse comentário dele. Aí quer dizer que o Luiz Pessoa é o... Agora, pronto, chega nesse ponto aí. Por que a Câmara foi em homenagem ao saudoso Luiz Pessoa? Porque o cara ele foi o maior político da nossa história. E eu achei aquele nome ali ainda muito, assim, muito pouco. Apagado. Inclusive, nem botaram o nome dele, só colocaram Câmara Municipal de Joaquim Gomes. Só veio o nome dele porque o Linardo, o filho dele, cobrou. Mas o certo ali seria que os vereadores atuais, os próximos que virão, né, fizessem um busto dele, como lá no Congresso, no Senado, que tem do Rui Barbosa, entendeu? A gente tivesse aqui do seu Luiz também, em reconhecimento a um cara que foi o maior político da nossa história. Ali entendia de tudo de política, de tudo. E dá para gosto de ver, sabe? A reunião daquela época. Hoje já está sem graça. Mas naquele tempo tinha aquelas discussões calorosas, que prendia a atenção, dava gosto a gente assistir. Hoje não dá mais. Hoje você vê que hoje praticamente a Câmara fica vazia. Por quê? Porque depois que inventou esse negócio de corrupção, de compra, de político, aí não prende o público. E naquele tempo não tinha muito. Aí o pessoal tem muito, os vereadores brigavam pelo povo. Hoje não brigam. Entendeu? E outra coisa que o pessoal anda muito equivocado.
Aí diz assim, fulano, vou me candidatar a vereador. Por que você vai se candidatar a vereador? Para ajudar o povo. O pessoal tem que se conscientizar que para ajudar uma população não precisa ser político. Só basta você ter a boa vontade. Entendeu? Então, isso aí é uma conversa furada. Não, pai, seja sincero, eu vou ser político porque eu quero me dar bem na vida. Porque dificilmente você vê um político hoje fracassado. É tudo a maioria, aí não pode generalizar, mas a maioria se dá bem. Não é isso? É verdade. E qualquer coisa que qualquer político, quando vem ajudar um eleitor, não é do bolso dele. Ele não está do bolso dele. Dá daquilo que a gente paga através dos impostos. E cada mercadoria que a gente compra, a gente já está pagando imposto. Então, se algum político alguma vez na vida me ajudou em uma determinada coisa, não foi do bolso dele. Foi dos impostos que eu paguei durante toda a minha vida. Eles apenas estão me devolveu o que eu paguei. Ele só gasta do bolso dele quando é para se eleger. Aí ele investe. Aí depois que ganha, tira o triplo. Não todos. Boa parte. Ele não pode generalizar nunca. A verdade é essa. Ô Benjamin, então quer dizer que você é quase da idade dessa cidade, né? Porque essa cidade tem quantos anos? Tem 54, é 53. Rapaz, porque me perdi também, eu acho muito engraçado. Quando eu completo o ano, ninguém lembra. Só quem lembrou ano passado foi o Betinho, do preferido, porque eu comentando com ele, sabe? Aí não sei como foi a conversa, e disse, rapaz, eu nasci num dia meio que não foi muito bom não. Mas por quê? Porque foi no dia 26, depois do aniversário da cidade. O aniversário da cidade é dia 25, é o dia que o pessoal enche a cara. No dia seguinte, estou tudo dormindo, tudo ressacado, quem vai lembrar do dia 26? Lembrar que é o aniversário do Benjamin. E depois esse ano você não vai ficar esquecido não, eu vou levar um bolo para você. Aí, quando foi, no dia 26, chegou um cara aqui do preferido com um bolo para mim. Eu digo, olha, você deve se lembrar do Benjamin. Mas você já tem quantos filhos já? Quantos filhos? Eu tenho filhos, são dois, né? Tenho o Tony e a Leilane, que é enfermeira. E netos, tenho três. Tenho o Pedro Henrique, o Luiz Otávio e o Gabriel José. Esses dois moram lá em São Miguel, em Palmeira dos Índios. São Miguel e Palmeira dos Índios. Que uma hora está com o pai, outra hora está com a mãe, aí está assim. Aí você alcançou aquela casa ali, que hoje é a prefeitura. Você se lembra que morou ali naquela casa? Que você é uma pessoa de história, naquela casa aqui. Diz que era a casa grande, não era? Rapaz, ali é interessante. Aquilo ali eu lembro e pouco. Ali chegou a ser até maternidade. Antes de ser prefeitura, ali era uma maternidade. Depois foi que veio ser prefeitura. Sabe? Mas antigamente era uma maternidade. Era uma maternidade. Era. Mas o que você... Qual a diferença hoje em relação... você já falou. Qual a diferença hoje de Joaquim Gomes antigo para o Joaquim Gomes agora atual? Bom, eu, apesar de toda essa tecnologia que nós temos hoje, inclusive a internet, que é uma coisa que eu até que eu não sou muito apegado não, hoje eu uso mais o celular só para escrever, ou então para atender alguma ligação. No começo não, só podia fazer com que a barulhinha eu já pegava, graças a Deus eu me eduquei quanto a isso. Eu só uso mais para escrever, só de madrugada, que é quando eu estou, a inspiração vem, é mais durante a madrugada, sabe? Mas a serventia para mim hoje é mais para isso, para escrever. Mas comparando, claro que eu ainda acho que o passado era melhor. Era melhor. Por quê? Porque não tinha a violência que tem hoje. Se você olhar bem, a maioria das casas parece uma prisão. Naquele tempo se dormia com a porta aberta, não acontecia nada. A única droga que se falava, e quando se ouvia falar, era maconha. Hoje não é cocaína, é não sei o que, entendeu? Era um tempo tranquilo. Era um tempo que se dava bom dia. Hoje não sei, eu até fiz um texto essa semana sobre isso. Porque toda vez que eu vou trabalhar, eu saio do trabalho 5 horas da manhã. Meu horário é de 7, mas eu chego lá às 5. Quando eu chego atrasado, eu chego às 5 e meia. Aí toda vez que eu vou, encontro o pessoal já varrendo rua, né, os garis, as margaridas. Aí sempre eu dou bom dia. Mas aí um dia eu disse, hoje eu vou, não vou dar bom dia a ninguém para ver se eu vou receber algum bom dia. Aí fiz o contrário. Aí até conto nessa crônica. Fui, não dei. Até estranhado, né? Mas e eles também não deram. Então aconteceu justamente aquilo que eu esperava.
Eu só vi aí, eu disse, eu vou ficar tarde, eu nunca fiquei. Aí nesse dia eu fiquei, vou ficar tarde para ver se eu receber pelo menos boa tarde, também nada. Aí quando eu larguei já a noitinha, que eu vou chegando aqui na calçada, aí tem um gari. Aí ele diz, boa noite. Aí aqui me chamou a atenção, né? Eu disse, boa noite, amigo. Aí no final é até interessante. Porque às vezes acontece, né? A gente. É porque não se valoriza mais, para hoje o pessoal está tão, sabe, é um egoísmo tão grande, a pessoa só pensa em si próprio, não pensa no outro. Não pensa não. Não pensa, veja, eu estou doido para falar desse assunto lá do hospital, veja. Se você chega no trevo, está lá, eu amo Joaquim Gomes. Como é que você ama Joaquim Gomes se você não pensa na população? Porque essa mudança que houve na sala foi uma coisa absurda. Como é que se bota uma cardiologia em uma sala que não tem banheiro? E o médico, depois que examina o paciente, precisa lavar as mãos, vai lavar onde? E aquela mulher que chega com um vestido meio complicado, que é preciso descobrir a parte de cima, não precisa tirar o sutiã, mas às vezes o vestido é tão complicado que ela tem que ficar de calcinha. Vai ficar ali na sala se não tem um banheiro? Não. Quer dizer, de quem foi essa ideia? Foi do diretor? Foi da secretária? Não sei. Acontece que eu expliquei para ele numa boa, expliquei para ela também numa boa, via zap, né, como é a educação, espero que ele não tenha ficado enraivecido, mas eu achei estranho como é que um cara que é médico, diretor, eu não sei qual foi a faculdade que ele estudou, lá na universidade, então nesse dia ele não assistiu aula sobre cardiologia. Porque se você olhar hoje, em todos os setores, em todos os cantos tem banheiro, cara. E uma sala onde você faz exame cardiológico não tem um banheiro. E o cara, os profissionais que trabalham, não mijam não, Eles vão mijar onde? Vão ter que sair daquela sala para ir lá para dentro do hospital. Lá pro mato. Entendeu? Para o doutor Flávio não. Se botar ele para trabalhar na serra, ele vai achar ótimo. Porque o doutor Flávio não reclama de nada. Sabe? Tanto que quando a sala da cardiologia, no começo, era lá onde dorme os motoristas. Quando mudaram, eu digo, olha, não vai dar certo. Botaram onde hoje é o setor pessoal. Eu digo, não vai dar certo. Não vai dar certo, doutor. E eu briguei, falei com o prefeito, não vai dar certo. Ele disse, não. Aí o prefeito foi lá um dia, perguntar ao doutor se ele dava certo. Aí o doutor Flávio confirmou, não vai dar certo, prefeito. Aí fiquei na minha, né? Quer dizer, já ficou contra mim e, claro, ele está certo, o cara é prefeito. Quando foi um belo dia, meu mundo de gente lá na porta da sala, mão zoada. Ele querendo auscultar os batimentos cardíacos, não podia, por causa do barulho. Aí disse, Benjamin, peça ao pessoal para se retirar daí, porque eu não estou podendo ouvir aqui os batimentos cardíacos. Ele disse, conversando, ele disse, peça, vai lá pedir. Eu digo, vou não, levante-se e vá ao senhor. Porque o senhor não disse ao prefeito que a sala era ótima? E por que agora o senhor está reclamando? Levante-se e vá. Ele até não gostou. Mas eu fui sincero. A sala não era boa, você está reclamando de quê? Como é que você reclama de uma coisa que você disse que era boa e agora está reclamando? E olha que eu não sou médico, eu nem sequer, eu nunca gostei nem de estudar. Mas eu tinha o quê? Mais de 30 anos de cardiologia, rapaz, fazendo exame. Então eu sei o que é preciso, o que não precisa, entendeu? A minha experiência ali é tão vasta, é tão grande, que certa vez eu estava na sala, eu cheguei lá no hospital de noite e fui fazer, não sei o que, para ter uma impressão lá na impressora. Quando eu estou na sala, de repente a sala se abre de repente. Aí entra uma maca, uma paciente conhecida, cujo filho você também conhece, eu não vou citar o nome, e o médico, que também não vou citar o nome, e ele suspeitou que a mulher estava infartando. Aí que entrou com aquelas horas, corre, que a mulher está infartando, a mulher está infartando, eita, ainda bem que o Benjamin está aqui. Aí quando eu olhei para a mulher, eu já vi que ele não era infarto. Eu não sou médico, mas eu já conheci de cara que não era infarto. Tanto que quando eu preparei a paciente, que eu vi lá no monitor, aí o médico já apontou com o dedo, olha que infarto. Eu não lavo a febre. Aí o filho da mulher começou a ficar saperreado. E eu vendo que o eletro estava normal. Porque com o tempo a experiência vai te ensinando. Eu só não faço mal porque eu não sou médico, não posso assinar. Mas eu vi que estava normal. Tanto que quando foram saindo, aí eu, para o filho, que estava muito preocupado,
Claro, qual foi que não fica? Eu ouvi um médico dizer que a mãe está infartando. Né? O pessoal tem que morrer. Aí ele veio e disse, olha, não se preocupe que a sua mãe não está tendo infarto nenhum. O coração dela é normal e eu vou te provar. É mesmo, seu Benjamin? Estou dizendo a você, rapaz, mas não comento com o médico não, porque ele é médico, eu não sou não. Mas eu vou fotografar o exame, dar uma cópia para mim, fotografar e vou mandar para o Dr. Flávio e você vai ver o resultado agora. Aí eu fotografei, enviei via zap para o Dr. Flávio. Dr. Flávio retornou dizendo, muito bem, Benjamin, você tem razão, o eletro dela é normal. Aí eu disse, ó fulano, mas deixe levar para a HGE, é melhor pecar por excesso do que por negligência. Quando foi no dia seguinte, eu fui na casa dele saber qual tinha sido o problema. Sabe qual era o problema dela? Vesícula. E nada a ver com o coração. Então, muitos casos aconteceram. Só que não cabe a mim estar contando, né? Eu pensei isso como exemplo, para você ver. E o cara era médico. Ô Benjamin, em relação assim de você seguir essa coisa de escritor, você já ganhou algum concurso? Ganhei bastante, quase no Brasil inteiro. E meu sonho era ganhar em Alagoas. Porque eu já tinha ganho em São Paulo, fui até para São Paulo, fui na época do Toinho. Foi o cara que mais ajudou a cultura, foi o Toinho, quando prefeito. Financiou minha viagem para São Paulo. Eu fui receber lá um prêmio. Aí fala de... Ganhei em Recife, Goiás, Rio de Janeiro, Minas, mas não tinha ganho ainda em Alagoas. E o sonho do cara é ganhar no teu estado. Você ganhou como assim? Como escritor? Assim, foi um concurso sobre crônicas. Crônica. Aí eu fiz a crônica, não tirei o primeiro lugar, mas foi como se fosse o primeiro. Tirei o terceiro, ainda ganhei R$2.500. Mas foi como se fosse o primeiro. Agora o interessante, cara, do concurso é o seguinte. Ainda que fosse 10 mil, mas você não fica alegre, não é com o dinheiro. Mas que trabalha tanto, corre tanto atrás de dinheiro, né? É verdade. Como se fosse a coisa mais importante. Mas, no entanto, a gente não fica alegre com o dinheiro, fica alegre com a colocação. Aí, quando eu tirei o primeiro lugar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, para mim foi tudo aquilo. Só porque eu tirei o primeiro lugar, lá no Rio Grande do Sul, pai. É o pessoal que lê muito as minhas crônicas. É o pessoal que mais lê as minhas crônicas, são o pessoal lá do Rio Grande do Sul. E a gente vemos aí que você é um cara atuante no Facebook, né? Pensa que não está jogando no ano, né? É porque o cara que escreve é o seguinte, ele é muito observador, tudo que ele, de repente vem uma inspiração, e é assim nada. E eu não chego a pensar muito para escrever, é como se já estivesse na mente, eu só passo a limpo, só coloco. Vocação, né? Já está ali prontinho, eu vou só colocar no celular, passar para ali e depois jogo na internet, entendeu? É interessante. Ô Benjamin, mas o que é que você faz assim para de repente assim, é como um poeta, né? O poeta assim. Eu também faço poesia, poema, contos, sonetos, tem tudo isso, tem um pouco de tudo, né? Você tem algum livro já? Tem aquele Grãos de Areia, que foi financiado pelo Rafael Tenório, na época que Cristiano Brandão era prefeita. Né? Você tem um Lá para cá, o que eu tenho, Maria, acho que dá para dar uns 3 desse aqui, se juntar todo o trabalho lá para cá que eu tenho feito. Da sua autoria. Antigamente eu juntava, agora não, está tudo na internet. Tudo na internet. Eu tinha de papel, não tenho mais nada, tudo na internet. O cara é só ir lá no Facebook, vai encontrar tudo que eu já fiz até hoje, entendeu? Os comentários que eu faço, pró e contra. O pessoal diz que às vezes não gosta, o próprio prefeito tem certeza que às vezes ele não gosta, mas se o cara observar direitinho o que eu tenho escrito, eu acho, eu tenho certeza, eu sou o cara que mais defende ele, apesar de ser crítico. Porque veja esse problema agora. Isso é uma defesa, porque o que fizeram prejudicaram ele. Porque se os maridos das pacientes que for fazer eletro souber que ali não tem banheiro, ele jamais vai deixar, porque eu não deixaria minha esposa fazer um exame num lugar que não tem banheiro. Jamais eu deixaria. E quando vai precisar fazer as necessidades, vai fazer onde? Então isso é ajudar o prefeito. Aí eu só vejo o neguinho aí dando tapinha nas costas dele, só falta beijar. Aí fica defendendo essas coisas erradas. E quando eu falo contra o que é errado, eu é que sou contra o prefeito. Quando na verdade eu estou defendendo.
Se eu estou defendendo é porque para mim ele está sendo o melhor da atualidade, da nossa história. Então isso é uma defesa. Então, entendeu? Como é que se admite que numa sala que vai fazer exame não tem um banheiro? Me diga, me explique. É complicado, né? E quando o paciente precisar usar, tirar o vestido, vai para o meio da sala, ficar de calcinha no meio da sala? É. Entendeu? E o médico, quando for examinar, vai lavar a mão onde? E quando precisar usar para mijar, vai mijar onde? Quer dizer, eu não entendo como é que um diretor não pensa nisso. Uma secretária de saúde não pensa nisso. É por isso que eu digo, a coisa mais errada é colocar pessoas que não é da área como secretário. Por que no governo do Dr. Cid a saúde nunca teve problema? Porque o cara era médico. E por que também no governo do Silvinho deu certo? Porque o Dr. Paulo, que era o secretário de saúde, era médico. Então é cada macaco no seu gato, como já aconteceu aqui. Eu vou ter um problema comigo, eu não fiquei com raiva dele, porque eu compreendi. Como que eu vou ficar contra de um cara que não entende de saúde? Eu estaria errado. Entendeu? Agora o que me surpreende, um cara que é médico, inclusive faz até pequenas cirurgias, eu não sei qual foi a faculdade que ele fez, eu acho que nessa faculdade eu acho que não tinha cardiologia. E faz uma mudança dessa. Bota a cardiologia numa sala onde não tem banheiro. E o doutor Flávio com certeza deve estar achando uma maravilha. Agora vai no consultório dele, vê se não tem banheiro. Aí quando eu digo essas verdades, eles não gostam. Mas eu faço isso em defesa da população e em defesa também da administração. Aí eu pergunto, cadê os vereadores que não estão vendo isso? Vai lá visitar, rapaz, o hospital, procura saber o que está acontecendo com a cardiologia, olha se lá na sala tem banheiro. Se não tiver, cobra, porque isso é o teu papel. Não é papel do Benjamin estar cobrando não, ele cobra porque ele gosta de escrever. Entendeu? E o povo está na hora também de começar a perder esse medo de político. Porque quem elege esses caras somos nós. Somos nós que colocamos esse pessoal para ser o nosso representante. Entendeu? É muito boa, né? Porque durante esses 8 anos de governo, os concursados sempre eram os privilegiados, eram os primeiros que recebiam. Dessa vez foi o contrário. Dessa vez quem recebeu primeiro foram os contratados. Aí tu imagina, só que no meu caso era diferente, porque eu dependo de um remédio muito caro e eu recebi logo. Por quê? Porque eu dependo de um remédio que é justamente para evitar um infarto. Então eu não posso ficar muito tempo sem receber, porque eu dependo daquele remédio, para comprar aquele remédio, eu dependo daquele dinheiro, daquela remuneração que eu ganho. Entendeu? Eu fui o único concursado que recebeu primeiro, que eu recebi ontem. Mas os concursados me parece que receberam hoje. Quem recebeu ontem foram os contratados. Foi o contrário dessa vez. E o motivo não preciso dizer, né? Eu já falei. E para continuar com essa sala, cardiologia sendo aquela sala, o prefeito pode ter certeza que ele não vai eleger o sucessor dele. Porque quando os maridos souberem que a sala da cardiologia não tem banheiro e que as esposas estão indo lá fazer exame e se expondo àquela humilhação, o pessoal não vai votar não. Eu estou dizendo isso como ajuda, porque eu não quero perder essa administração. De pensar o contrário, de viver como um cara que é contra. Eu não sou contra. Eu acho que eu sou o cara mais a favor. O problema é que eu tenho coragem de dizer a verdade. Eu não vivo puxando o saco de ninguém. Agora, a pessoa gosta de ouvir coisa agradável, o que é bom, sabe? Ninguém gosta de ouvir a verdade, porque a verdade dói. Só que comigo é diferente, eu gosto de ouvir a verdade. Se eu errar com você, eu não tenho a menor dificuldade de chegar para você e dizer assim, Laminha, caramba, poxa bicho, eu fui um cara tão deselegante com você, te faltei com respeito, tu me perdoa, tu me desculpa. Eu digo que eu faço isso direto. Uma vez eu fui com um cara lá do Bradesco, o Rodrigo. Ele ficou tão surpreso que disse, na hora que eu ia sair, ele disse, seu Benjamin, ele disse, pois não. Ele disse, eu posso apertar sua mão de novo? Ele disse, não, dessa vez eu quero um abraço. Ele começou a rir, entendeu? Então as pessoas quando falam a verdade, então aos olhos da maioria, ela passa a ser um incômodo. O que foi que Cristo disse? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, enquanto o pessoal não conhecer e não praticar, vão continuar sendo escravos dos políticos. Está na hora do pessoal se libertar.
A gente elege para quê? Não é favor não que esses caras estão fazendo, não, é obrigação. Eles são nossos empregados. Entendeu? Ô Benjamin, e se vamos falar um pouco de Jotoma, né? Bora. Sim, aí eu tive pesquisando aí, porque esse rio Camaragibe Mirim é chamado. Rio Foi uma boa pergunta, eu também não sei não, bicho, para ser sincero, tenho, sabe? Mirim, Já né? pesquisei, já procurei outras pessoas mais antigas e nunca. Talvez porque existe um outro maior, porque Mirim significa coisa pequena, né? Uma coisa. É, uma coisa pequena. Talvez exista um outro maior, talvez seja por isso. Será que é porque esse é o deságua diretamente para o rio Camaragibe Grande lá de Matriz? Pode ser, é o que eu estou dizendo. Pode ser, né? É claro. Se existe um piscina Mirim é porque é pequeno, é porque existe outro grande. Né? Só tem essa explicação. E você é afiliado a um partido? Rapaz, eu me lembro mais. Eu era, mas não lembro não. Eu não me prendo muito isso à política não, sabe, bicho? A política eu só gosto para votar. Para ser candidato, não, eu nunca tive essa tara. Eu nunca tive tara de ser candidato a nada. Até porque, como eu falei, para você ajudar a sua cidade, não precisa você ser político. Um papel que você evita de jogar no chão, você já está ajudando. Entendeu? Só basta você ter vontade. Esse negócio de dizer eu vou ser vereador para ajudar o povo, isso é mentira. Eu vou ser vereador para ficar rico. Para ganhar um dinheirinho a mais, através de cada projeto que é aprovado. A realidade é essa. Não são todos. Veja bem, eu faço questão de dizer para não generalizar. Eu sei, apesar do pessoal dizer que todos os políticos são ladrões, eu penso o contrário. Eu digo não. Todos não, alguns. Tem políticos honestos, sim. Tem o Pedro Simão, que foi senador pelo Rio Grande do Sul. Jair Bolsonaro, nesses 4 anos, o Brasil cresceu pra caramba. Em todos os sentidos. Entendeu? Hoje é o cara ser errado, ser ladrão. Ser honesto hoje é defeito. Falar a verdade parece que está errado. Aí tudo que o Benjamin fala, Benjamin é polêmico. Benjamin fala demais, não, ele não fala demais nem é polêmico, ele fala a verdade. Você não gosta de ouvir outra coisa. Se você gosta de ouvir mentira, acreditar em mentira, continue, fica à vontade. Porque apesar de não ser Lula, ser contra Lula, eu não tenho nada contra quem vota nele não, sabe? Quem quiser votar pode. Democracia é isso. Você tem que respeitar a vontade do outro. E eu respeito. Entendeu? Só que eu não voto. Então quem quiser votar, fica à vontade. Então, mesmo, eu sempre fui assim, sempre. Não misturo de jeito nenhum. Nunca perco amizade por causa de política. Porque para mim a amizade é mais importante. E tem que ser assim. A gente não pode misturar. Entendeu? Aí é só a gente aprender a votar. Votou, escolheu a pessoa certa, a coisa tende a dar certo. Agora quando você escolhe, sabe, de qualquer jeito, aí dificilmente vai dar certo. Quando você faz o que estou fazendo lá no hospital agora, pegando uma cardiologia, colocar numa sala que não tem banheiro, como é que vai dar certo? Me diga. Como é que pode dar certo? E se ajudar o prefeito, é? Eu sim, eu posso dizer que eu ajudo ele, porque eu estou defendendo. Eu tenho certeza que ele não sabe. Mas para a maioria eu sou contra ele, porque eu falo a verdade. Não, rapaz. Quando você fala a verdade para um gestor, você está ajudando ele, a administração dele. Porque nem tudo ele sabe. Entendeu? Só conta coisa agradável, coisa que o cara gosta de ouvir. Mas a verdade ele não conta não. Entendeu? Porque sabe que vai aborrecê-lo. Eu não tem esse negócio não quero nem saber se o cara vai ficar com raiva, se vai gostar, se não vai gostar. O que eu não quero é atrapalhar, eu quero que ele continue. Ele ou que ele apresentar, sei lá, entendeu? Eu sou desse jeito, sou transparente, comigo não tem esse negócio de nada escondido não, sou transparente, sou do jeito que eu sou. Ninguém é obrigado a gostar de mim, ninguém, sabe? Eu sou desse jeito, sempre fui. Passado, Genevaldo era o prefeito. Aí, para entrar nessa época, só entrava fardado. Quem ficava tomando conta da entrada do colégio era o seu Gustavo, que hoje é falecido, que Deus o tenha.
Eu, naquele tempo, já era chato. Aí, lá vem um garotinho, família pobre, sem farda. Aí ele barra. Não pode entrar, não. Eu, por que, seu Gustavo? Não, porque ele está sem farda. Eu, tá certo. Liga, aguarda aí só um minutinho. Daqui a pouco você entra. Eu disse, né? E por que eu disse isso? Porque eu sabia que ia chegar alguém rico. Aí levei uma garotinha de família rica, sem farda. Entrou, não aconteceu nada. Aí eu disse, aí, seu Gustavo, a minha entrou sem farda. Não, não tem problema não, não tem não, né? Porque ela é rica, né? Vem cá, garoto. Peguei na mão dele, vamos entrar. Aí coloquei ele. Ele não pôde fazer nada. É errado. Entendeu? Então, não é de agora não, sempre foi assim. Estava um pouco tempo que eu sempre fiz eletro, eu nunca fiz questão de requisição. E é o certo. O cara fazer exame tem que ter requisição. Aí, a Maria, que na época era administradora, disse, Benjamin, eu soube que o senhor está fazendo eletro sem requisição. Eu disse, Maria. E só vou deixar de fazer depois que eu morrer. Rapaz, mas não pode não. Disse, oxi. E ontem não pôde para o teu parente? E por que agora não pode mais? Calou-se, até hoje. Hoje nem faz mais parte, né? Eu achei até uma injustiça que fizeram. Agora foi que notaram que ela não se via, depois de 7 anos de trabalho. Quer dizer, aquela coisa, o Lameia faz 99, se não fizer 100 não presta. A não ser que ela tenha cometido algo muito grave. Aí não vou entrar no mérito da questão, entendeu? Mas já vi acontecer coisas bem piores e não acontece nada. E você sabe disso que você é daqui. Né? Basta você fazer parte da elite, ou ter um vereador forte, né? Que ele vai lá por trás e o cabo ali com a tua barra. Que é o que mais acontece, principalmente no meio político. Quem tem coragem de dizer isso? Aqui em João Paulo? Ninguém tem. Tem um fato muito interessante que aconteceu, que foi muito polêmico na época. Mas ele foi muito democrático, apesar de ter tomado uma atitude que depois reconheceu que errou. Ele nos fez uma visita e ficou conversando lá com o doutor Flávio durante 1h30. Eu marquei a hora que ele entrou, prefeito, né? Aí eu marquei a hora. Fazia 1h30 que estavam conversando sobre gado. Ali é um hospital, não é um frigorífico. E aquilo foi me dando agonia. Eu sou muito ansioso e eu preocupado com os pacientes lá fora, porque tinha um cara que tinha feito 7 pontos de safena, tinha outro que tinha trocado válvula, tinha outro que usava marca-passo e fora os outros pessoal da zona rural. E os trabalhos não podia parar, tem que continuar. E coração não espera não, meu amigo. Eu digo isso porque eu passei por experiência. Eu fui operado do coração. Aí eu não aguentei. Agora também só faltei beijar o rapaz. Abracei ele, disse, ô meu prefeito, me desculpe, mas rapaz, eu já fico constrangido, mas eu sou obrigado a fazer isso porque eu não quero ver o amigo prejudicado. Porque senão amanhã eu vou falar do senhor e eu não quero. E para mim o senhor é o melhor prefeito da nossa história. Eu não quero que ninguém fale do amigo. Mas o senhor está atrapalhando o andamento dos trabalhos. Porque lá fora tem um paciente assim, outro assado, nessas condições, e precisa do atendimento cardiológico. E aqui, como o senhor sabe, aqui é um hospital, não é um frigorífico. Não é a sua fazenda, nem a fazenda do Dr. Flávio. E o senhor também é um servidor, e por sinal é o mais importante, que é o número 1. É o empregado número 1. É aquele justamente que tem que dar um bom exemplo. Isso é ajudar ou não, prefeito? E como eu quero que o senhor continue no poder, então eu sou obrigado a fazer isso, a dizer essas verdades. Que eu sei que o senhor pode até não gostar, me perdoe, mas eu pediria, por gentileza, que o amigo desocupasse a sala. Aí o doutor Flávio levantou o galo. Rapaz, você é doido, botou o prefeito para fora. Eu digo, não. Eu estou ajudando ele, muito pelo contrário. Eu estou fazendo o que era para o senhor já ter feito há muito tempo, e não tem coragem. Porque o senhor está preocupado com o que o senhor ganha, com os seus R$6.000. Que o senhor só pensa em dinheiro. Eu não. Eu estou preocupado com o povo que está lá fora precisando. Porque eu passei por uma cirurgia cardíaca, sei do que estou falando. E não quero ver o meu prefeito ser prejudicado amanhã. Porque senão amanhã vai estar todo mundo falando dele, eu não quero isso para ele. Então eu pergunto, Dona Meia, como é que uma pessoa que age assim
que é o mal do prefeito? Me diga. É ajudar. Ajudar é dar tapinha nas costas, é para depois botar e estar metendo cacete, que é o que eu vejo muitos fazendo aí. Adrianinho para cá, Adrianinho para lá, batendo nas costas, sorrindo, só faz beijar, mas quando está distante, pega o cacete. Eu não, pelo menos quando quer dizer coisa, eu digo na frente dele, digo ele mesmo. Qualquer um que chegar lá dizendo coisa lá mentindo, ele não vai acreditar depois do que aconteceu. Ele vai nem acreditar, porque se o Benjamin fez aquilo pessoalmente, jamais ele ia dizer isso. Então eu sou assim, transparente, comigo não tem frescura. Se a pessoa quiser me perguntar qualquer coisa, Benjamin, você fez isso, eu digo, fez. Benjamin, você fez isso, eu fiz, não, rapaz. Comigo eu não tenho a menor dificuldade, eu sou um cara super transparente. Me acho injustiçado, mas tudo bem, não tem problema. Tem um Deus comigo, quem tem Deus tem tudo. Entendeu? Até porque dinheiro não é a coisa mais importante, a coisa mais importante é a saúde. Entendeu? É ter saúde. A gente se engana muito com esse negócio de ganhar bem, ganhar muito dinheiro. Morre. Ou é você procurar ser amigo de todo mundo, principalmente falando a verdade. Seja sincero, pare de mentir. Use a verdade. Não minta. Seja realista, né, Benjamin? Eu não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, nem dizer que sou dono da verdade. Agora, eu sou desse jeitinho como estou dizendo, que você está vendo. E pelo que você vê na internet, né? Entendeu? Agora, cada um vive como acha que deve, como acha que é certo, né? A gente tem que respeitar, cada ser humano pensa diferente, e eu não posso criticar você porque você pensa o contrário, ou pensa assim, eu penso, entendeu? Agora, eu escrevo, eu me considero um escritor, um cara inteligente, um cara que tem, e até ajudo, porque a maioria dos meus escritos não só tem crítica não, tem que falar muito em Deus, muito em Jesus, muita humildade, muita caridade, fala muita coisa, né? Então tem isso. O ansioso, ele não tem paciência de, assim, falar, sabe, calma bem, tranquilo. Não é um Benildo, meu irmão, é meu irmão, mas para abrir a boca dá mau trabalho. É como o povo já sabe. Aí se atropela, aí sai uma coisa, uma surta, entra noutra, é assim. É, porque aí o pessoal já fica ansioso. Rapaz, entrevista com o Benjamin, vamos ver o que foi que ele falou. O povo já fica ansioso, né? Já sabe que a forma que ele tem. A forma que ele tem, vamos ver o que foi que ele falou, né? De chato, de polêmico, aí pronto. É, pessoal, aqui é o Benjamin. Eu estou de férias, né? De férias, né? Vou voltar em agosto. Não sei o que pode resultar depois dessa entrevista, né? Mas eu estou à disposição de todo aquele que precisar fazer elétrico. Se continuar na mesma sala, não tem problema, é o que eu estou dizendo. Se não mandar fazer elétrico na serra, eu vou, não tem problema nenhum. Agora só acho que desse jeito que está aí, vai prejudicar o prefeito a eleger o seu sucessor, eu acho. Acho não, tenho certeza. É a sua opinião, né? E prejudica. Como é que pode uma sala não ter um banheiro, cara? Onde é que já se viu isso? É complicado, você já falou. falou. Eu espero que se ele chegar a assistir esse vídeo, ele tome as providências para ele não ser prejudicado. Porque se continuar vai ser prejudicado, não pode. Uma sala cardiológica, seja ela qual for, pediatria, ginecologia, seja o que for, tem que ter banheiro, tem que ter. Porque na realidade, do jeito que você falou aí, eu como estou bem cidadão, como também tenho minha esposa, sou um pai de família, Você deixaria sua esposa fazer o exame? Não, eu não permitiria. Onde ela teria que tirar o vestido e ficar de calcinha ali no... Já para concluir, eu não permitiria. Tá vendo? O senhor está completamente certo. É o que eu estou dizendo, é isso. Eu não quero ver o prefeito prejudicado, eu quero ajudar ele a eleger o sucessor dele. Será que esse diretor não percebe isso não? É por isso que eu digo, tudo bem. Porque realmente... A minha parte eu fiz como cidadão, como servidor. Eu fui prejudicado também porque eu sou diabético, vou precisar usar o banheiro muitas vezes para mijar. E o diabético, quem é médico sabe que mija muito. Como é que um diretor faz um negócio dele? Que eu não sei se sou ele. Se foi ele, eu faço assim. Também nem interessa quem foi que mudou. O que interessa é que está errado. Esse é que é o problema da questão. Está errado. A sala tem que ter banheiro. Então, se não tiver, a cardiologia tem que ser mudada para outro canto. Porque se continuar ali, tudo bem, mas vai continuar errado. E vai prejudicar o prefeito. Muito, viu?